Ora boas pessoal, hoje o tema do vídeo vai ser sugestões de mercado para a próxima época do nosso Futebol Clube do Porto, para a época 25-26. Aviso já que as minhas sugestões de mercado são só minhas e algumas são baseadas em alguns rumores que passaram no último mês e mesmo em janeiro, outras foram algumas pesquisas que eu fiz para algumas posições que nós precisamos, na minha ótica. Hum, Contudo, são sugestões e não passa para além de sugestões. Se fossem jogadores com certezas que iriam ser contratados, eu iria fazer outro tipo de análise muito mais específica, muito mais detalhada a cada momento do jogo do jogador. Ou seja, quando o Porto tiver jogadores oficializados, as análises que eu vou fazer vão ser individuais e detalhadas, com vídeos de análises individuais. Ou seja, vamos supor que o Adni Akni fica oficializado no Porto. Se esse jogador ficar oficializado no Porto, eu irei fazer só um vídeo a explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe, o que é que esse jogador vale, ou qual é que é a função do jogador, ou qual é que é o melhor papel do jogador, etc. Portanto, este vídeo é assim um pouco mais abrangente, é falar no geral das saídas que o Porto, na minha opinião, tem que ter e das entradas que poderá vir a acrescentar alguma coisa e pôr o Porto noutro patamar em termos de qualidade, porque, como eu falei no último vídeo, a equipa neste momento não consegue equiparar-se aos grandes rivais em Portugal em termos de qualidade. Começamos então pelas saídas. As saídas, na minha opinião, deveriam ser estas. Ou seja, estes jogadores, todos, na minha opinião, deveriam sair do Porto. E eu vou explicar porquê. O André Franco não tem qualidade nem para segundas linhas, sempre que entra é raro acrescentar alguma coisa, por mais que até tenha características que, na minha opinião, até poderia dar, sempre que entrou no Porto nunca conseguiu acrescentar nada. O Diogo Costa, porque é um jogador que tem um valor de mercado altíssimo e tem um mercado que infelizmente já estão a exigir a saída dele, porque estão a falar de valores aproximadamente entre 50 a 60 milhões, o que é enorme, é um valor enorme para um jogador, para um guarda-redes. São valores que não se pagam por guarda-redes assim frequentemente, ou seja, o Porto a precisar de dinheiro, a precisar de encaixar dinheiro até para se reforçar e não só por causa da dívida que tem. Vender o Diogo Costa neste ano é imprescindível. O Chico Conceição, porque é um caso que desde que o Pinto da Costa saiu da presidência, o Vilas Boas entrou na presidência, nota-se que ele já não é portista, ou se é portista, anda revoltado com o Porto, através dos posts que eu já vi que ele fez, o próprio pai, os posts que fez da direção. Há bastantes fatores que me levam a dizer que eu não vejo o Chico Conceição a poder representar o Porto muito mais com esta direção. Acredito um dia mais tarde, se calhar com outra direção ou com outros contornos é capaz de poder voltar, mas neste momento acho que não. E ele tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões, mas acho que é entre o dia 15 de junho ao dia 15 de julho a cláusula de rescisão baixa após 30 milhões. E se nós pensarmos no mercado europeu, as características que ele tem, canhoto, desequilibrador, espalha brasas, há muito poucos por esse preço. Então eu acredito que alguma equipa venha o buscar, independentemente de não ser a Juventus, porque a Juventus já disse que não ia querer ficar com ele. O João Mário tem características interessantes para jogar à ala direito. Sabe cruzar, sabe percudir com bola, tudo isso. O problema, na minha opinião, é que o João Mário é inconsistente, ou seja, quando o jogo aperta, quando é um jogo complicado, quando é um jogo onde a equipa adversária também tem qualidade, o João Mário desaparece do campo. Não consegue dar saída de bola, erra passes, erra cruzamentos, erra momentos de decisão, erra momentos de pressão. Na minha opinião, se o Porto quer elevar a sua qualidade, tem que vender o João Mário e procurar outro perfil de ala direito, uma pessoa, um ala direito que também tenha propensão defensiva e não só ofensiva. E aí vai entrar depois um dos reforços que eu vou falar. O Grujic, porque por variedíssimos fatores, mas o principal deles, para mim, é mesmo o salário elevado que ele tem no Porto e a qualidade que representa não está equiparável. Ou seja, para o salário que ele tem e a qualidade que ele tem, para mim, é um peso no clube em termos financeiros. Não dá nada em termos desportivos. Este ano até teve o ano quase lesionado. E o Porto tem um salário ali, está ali a esbanjar muito dinheiro num salário de um jogador que nem utiliza. O Otávio
É um jogador rápido, com características interessantes, mas este ano desiludiu-me em muitos jogos. Já desde o tempo do Vítor Bruno, no Sporting Porto, não é na primeira jornada, mas no primeiro clássico que o Porto fez este ano, o Porto vinha de 8 vitórias na Liga, ou coisa do género, e depois apanhou o Sporting, e estava 0-0 até aos 60 minutos, e um erro de abordagem do Otávio, do excesso de confiança, pensava que tinha os Jokers no bolso, deu-lhe espaço aos Jokers, os Jokers comeu de cebolada e ele depois foi obrigado a fazer o penalti, que muita gente diz que pronto, se esse lance era penalti, porque é que aquele lance do Benfica Sporting não foi? Desde aí, desde o jogo correu há inúmeros jogos que o Otávio enterrou. Só o Otávio, sozinho, já nos fez perder para aí 9 pontos este ano. E eu, para mim, isso é inconcebível. Um central é uma posição quase tão fulcral como o guarda-redes. São posições que tu tens que pensar na equipa, não podes pensar em errar, não podes fazer uma finta a mais, uma recepção a mais, não podes demorar a pensar, tens que pensar bem no jogo. E o Otávio é tudo menos isso. O PP, porque está no modo de baixo, por mais que tenha qualidade, ou já nos tenhamos demonstrado qualidade, também desde que saiu o Sérgio Conceição, desde que saiu o Galeno, desde que saiu o Chico Conceição e o Evan Nilsson, o PP sente-se um peixe fora d'água. Parece que está numa equipa onde não quer estar. Joga sempre de cara trancada, não tem sorriso. Se esforça, eu não reparo em nada. Chama-se o PP, é o mata-jogadas. A bola chega ao PP e a jogada morre. A bola chega ao PP e a jogada morre. A bola chega ao PP e a jogada morre. Isso para mim não é um jogador que tem que ser dispensado urgentemente. Por outro lado, o Namazo é o contrário do PP. Enquanto que o PP já nos demonstrou qualidade, já nos demonstrou velocidade, já demonstrou polivalência, consegue desempenhar várias funções ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo não, mas consegue, por exemplo, jogar a média interior, consegue jogar a lateral direito, consegue jogar a extremo. O Namazo é o contrário, já entrou algumas vezes, teve muito menos minutos, claro, mas nunca vimos ali uma qualidade de um jogador que nós possamos dizer assim, não, este rapaz tem que ser titular, tem que ser dada uma oportunidade para ser titular. E sempre que lhe demos uma oportunidade, ele nunca conseguiu corresponder. Eu já vi vários programas do Canal 11 onde pessoas que têm insights do Porto dizem que ele nos treinos é uma pessoa incrível, treina muito, tem muita qualidade nos treinos, mas depois quando uma pessoa passa para os jogos não consegue ver isso. Gonçalo Borges tem um para um, tem velocidade, mas nos momentos de decisão decide sempre mal. Sempre que tem que passar ao colega, finta. Sempre que tem que ir à linha e cruzar, finta para dentro para fazer uma trivela. Então é um jogador que, por mais que me custe dizer isto, não consegue acrescentar nada ao Porto, nem para uma segunda linha. Porque um jogador que não sabe definir um momento que é para fintar, que é para correr com bola ou que é para soltar, não pode jogar no Porto. Ivan Raime veio com uma imagem muito boa do Famalicão, acho que foi o médio revelação da Liga daquele ano, ou se não foi, foi coisa do género. Eu até tinha uma perspectiva do Ivan Raime que ia conseguir pôr o Porto noutro patamar e ele desiludiu em todos os aspectos. E para além disso, acho que em janeiro, depois de ser emprestado, deixou de seguir o Porto nas redes sociais e tudo. Por isso é um caso para esquecer e vai embora por 4, 5 milhões, é o preço que tiver que ser. Ele deve ter mercado na La Liga, nem que seja numa equipa que esteja a lutar para não descer, ou mesmo em Portugal, ele há de ter o seu mercado. O Zaidu é um jogador que já deu muito ao Porto, sem dúvida, mas eu pessoalmente, e eu digo sempre que eu falo, é a minha opinião pessoal, não chega para o Porto, é muito curto. Pode ser velocista, pode ser uma pessoa até incrível em termos de humildade e trabalhador, mas no que toca a perfil técnico, ele é muito fraquinho. Nas recepções, nos passes, nos cruzamentos. Ele, para mim, é dos jogadores mais fracos que passou naquela posição no Porto. Eu cresci a ver o Porto com o Alex Telles, com o Alex Sandro, antes disso, mesmo o Sissoko que foi vendido, acho que foi para o Lyon por 15 milhões naquele tempo, era grande jogador. O Porto sempre teve grandes laterais. E agora ver um rapaz como o Zaidu que foi titular tantos anos no Porto, e se formos a ver as estatísticas, parece que nem era titular o ano todo, tinha 2, 3 assistências por ano, ou uma às vezes. Para mim é um jogador muito curto. Por exemplo, para um Vitória de Guimarães, para um Braga, acredito que seja um perfil de lateral muito bom. Para o Porto, que joga para ser campeão, que tem que assumir o jogo desde trás, é fraquíssimo. Vamos então passar à parte em que temos que associar um preço de venda aos jogadores que a gente falou aqui e discriminou aqui, sendo que isto é um valor hipotético. É simplesmente um valor que eu dei uma estimativa de valor para termos uma noção de quanto dinheiro podia gerar cada um destes jogadores.
E como vocês podem ver aqui na lista, isto dá mais de 100 milhões, mas eu arredondei para baixo, ou seja, com estas saídas todas, o Porto vai conseguir arrecadar mais ou menos 100 milhões de euros, já com as despesas dos agentes, já com, pronto, com aquelas burocracias todas das transferências que toda a gente sabe, os custos adicionais das transferências. Se o Porto conseguir, de facto, faturar mais ou menos 100 milhões, o Porto irá ter dinheiro para conseguir contratar estes jogadores que eu vou propor aqui como sugestões de mercado de entradas do Porto. Esses jogadores seriam então estes aqui. O Anis, do Feyenoord, que é um avançado interior direito, um canhoto muito habilidoso, joga mesmo muito bem. Um, tem coisas que o Fabieira não tem rasgos que o Fabieira não tem e pode acrescentar outras coisas ao Porto que o Fabieira não acrescenta. O Leonardo Lelo, aqui neste caso, iria ser um jogador barato para a segunda linha, ou seja, se o Zaidu saísse, nós iríamos precisar de um lateral esquerdo para jogar pronto, para suplente. Vamos supor que o Francisco Moura se lesiona ou tínhamos que ter alguma solução para jogar na posição. Este aqui é o meu jogador-chave, é o meu jogador preferido, que é o Adni Akni. Para mim, de todos os box-to-box que foram associados ao Porto, este nome é o nome que mais me conquista, mais me fascina, porque tem tudo aquilo que nós precisamos. Vira-se para o jogo, progride com bola, tem último passe, tem gol, tem remate. Todas as características que nós precisamos num box-to-box, este rapaz, Adni Akni, tem. Como ala direito, temos aqui o nosso amigo Mehmet Khan, Aidis, acho que é assim que se diz, do Mehmet Khan, do Schalke 04. O rapaz, para mim, tem um aspecto que é muito diferenciador comparativamente ao João Mário, que é a velocidade que ele consegue voltar para a posição. E ele consegue recuperar a posição defensiva muito mais rápida que o João Mário, utilizando muitas vezes o carrinho para cortar a bola ao adversário. É bastante agressivo na bola, é bastante agressivo no duelo. E mais à frente vou-vos mostrar um bocadinho de cada jogador. Do Anis não tenho análise, mas tenho do Adni Akni, tenho do Mika Marmol e tenho do jogador do Schalke 04. E vamos ver aqui um bocadinho destes perfis. O Mika Marmol é um jogador de Las Palmas, um defesa centro-esquerdo. Pelo que eu estive a fazer as minhas pesquisas, tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões. O Las Palmas desceu de divisão. Acho que era uma contratação que seria possível e tem todas as características, o perfume necessário para jogares num sistema de 3 e conseguires ter saída de bola com os centrais. É super necessário teres um central destes de cada lado, porque senão não consegues sair a jogar. É por isso que o Anselmi, nesta época, foi obrigado a meter o Eustáquio, entre aspas, para ter saída de bola, porque os nossos centrais, seja eles quais foram, não conseguiam dar essa saída ao Porto. E este amigo aqui, o Van den Bosch, é um jogador que joga no Royal Antwerp, que por acaso é a cidade onde eu vivo. E o rapaz tem 21 anos, pode ter um futuro risonho. O valor de mercado vai subir, é certo. Tem 1,91m, tem a componente física que todos os outros centrais não têm. E depois, para além disso, consegue utilizar passos longos com muita facilidade e ligar o jogo rápido no ataque. Se for o caso de fazer um passe longo, este rapaz também tem essas características. Ou seja, agora vamos passar aqui à análise de três destes jogadores, porque senão o vídeo também fica muito comprido se eu fosse fazer uma análise de cada jogador destes. Vamos ver aqui um minutinho do Mehmet Khan Aydin e para vocês conseguirem perceber aquilo que eu estava a dizer quando ele recupera rápido para a posição defensivamente. Reparem aqui já. Reparem, ele domina bem de peito, passa por cima do jogador, também não é nada mal tecnicamente. Também aparece em posições de meio campo, ou seja, se for um caso dele ter que ir para o meio e construir como lateral por dentro, também consegue fazer. Tem remate fora da área também. É um jogador que tem características muito, muito interessantes. Aqui, como vocês podem ver, decidir bem, com calma, temporiza, senta o guarda-redes e passa ao lado. Aqui, reparem bem, aqui a jogar já a médio, aquilo que eu estava a dizer, dele recuperar a posição defensiva, utilizar o carrinho como arma para tirar a bola do adversário. Repara, muito agressivo sobre o portador da bola, muito agressivo mesmo. Aqui faz um grande golo, um enorme golo. Eu imagino se ele fizesse um golo deste no Estádio Dragão, ele ia ser idolatrado logo para o resto da época e nos próximos anos. Eu conheço os Dragões. Reparem aqui na maneira como ele consegue atacar com agressividade o portador da bola. Muito bom mesmo. Este rapaz tem tudo aquilo que nós precisamos para a ala direito. E ainda por cima está a acabar o contrato, ou seja, iremos conseguir ir buscá-lo a custo zero.
Sempre a utilizar o carrinho no desarme, muito inteligente. É o, ó, aqui a fechar por dentro também. Aqui, ó, reparem, nem deixa o adversário virar, recupera a bola e siga. Mais uma vez, a utilização do carrinho como arma para sacar a bola ao adversário. Aqui, ó, demonstra também pormenores técnicos bons. Reparem aqui no remate fora da área, também muito interessante. Tem potência de remate. Tem características que eu, a meu ver, ia acrescentar coisas novas ao Porto e principalmente a nível defensivo ia ser muito mais competente do que o João Mário. Reparem, sempre a utilizar o carrinho, sempre bastante agressivo sobre o portador da bola. Mais uma vez aqui ó, dentro da área. Ele tem esta técnica do carrinho muito bem definida. Aqui a tirar o cruzamento. Aqui a defender por dentro, uma vez mais. Não, o rapaz defensivamente está uns furos acima do João Mário, mas uns furos acima valentes mesmo. Utilização do carrinho, ó, Zau, mais uma bola sacada. Eu, para mim, este rapaz a custo zero, tínhamos que fazer um esforço para o trazer. Não sei se têm muitos clubes interessados nele por estar a custo zero, provavelmente sim, mas o Porto também tem que conseguir ludibriar os jogadores com um bom projeto. Senão, como é que vamos contratar jogadores em condições? Este aqui tem mais análises de outros jogadores, mas são preços exorbitantes e não... Por exemplo, este é o Marcelete, é um defesa do Udinese que custa 30 e tal milhões e é impossível, é impraticável. Também fiz uma análise do Richard Rios, mas como as últimas notícias têm saído, o Palmeiras está a pedir 30 milhões e o Porto não o avalia a mais de 20 milhões, vai se tornar impraticável o negócio. Vamos passar aqui para o Mika Marmol para conseguirmos ver as características que ele tem como jogador. Reparem aqui, sempre a pressionar alto. Se tivermos que jogar numa linha subida, ele tem essa capacidade. Aqui a sair a jogar com muita qualidade, sem nunca sem nunca despachar a bola de uma forma estúpida ou inconsciente. Aqui a pressionar alto contra o Barcelona, sempre muito forte, apesar de só ter 1,82m, muito forte defensivamente, com bastante composure. Aqui ó, caiu no chão, levantou-se rápido, o equilíbrio dele e a agilidade dele é bastante elevada para um central, porque lá está, como só tem 1,82m, normalmente os centrais têm 1,88m, 1,90m. Pronto, este perfil de jogador um bocadinho mais baixo ajuda nestas características que o modelo precisa. Sempre muito forte nos duelos, apesar da baixa estatura. Aqui a fazer o movimento perfeito para não estar fora de jogo, como vocês viram, a fazer a assistência. Tem aqui coisas este central que ia acrescentar, lá está, para a defesa centro do lado esquerdo iria ser uma opção muito boa mesmo. Aqui mais uma vez, ó, ganhar o duelo, mandar o companheiro ao chão e sai a jogar com qualidade. O que eu gosto bastante neste central é que ele nunca se tenta desfazer da bola de uma forma estúpida. Ó, reparem aqui, atraiu a marcação. Aqui, atraiu a marcação. Esperou pelo adversário, ele já tinha passo para soltar, mas não é isso que o Anselmi quer. O Anselmi quer sempre que haja uma atração, que é para depois abrir espaços e quando o defesa sai desta pressão, já estão os espaços criados no meio campo defensivo do adversário. Reparem aqui, reparem o espaço que criou. Se ele não esperasse por este avançado pressionar, eles iriam ter aqui mais um homem e o espaço iria ser nulo. Por isso que é muito importante este momento. Aqui mais uma vez forte no duelo. A antecipação é muito boa dele. Pronto, tem aqui bastantes coisas interessantes deste central e para o preço de 10 milhões acho que se encaixaria que nem uma luva para o sistema do Martin Anselmi e para a maneira de jogar do Porto hoje em dia. E a última e o melhor jogador para mim, que eu se fosse diretor desportivo do Porto, eu não largava a casa, eu ia dormir para o hotel mais próximo da casa dos pais do Adni Agni e do Adni Agni, e enquanto que ele não ficasse convencido a vir se juntar ao nosso projeto, eu não iria descansar, se eu fosse diretor desportivo. Desculpem o barulho do áudio. Reparem aqui, ó, a facilidade. Está de costas para o jogo, pressionado, vai para fazer um cabrito por cima do adversário e vai se virar logo para o jogo. Reparem aqui, ó, facilidade em sair no drible, ó, linha de passes, consegue definir muito bem
o último passe, a visão de jogo dele consegue. Ele é dotado de uma visão de jogo que o faz definir muito bem os momentos de decisão. Este é o que eu chamo de um verdadeiro médio completo. Parem aqui contra o Chelsea. Tem sempre muita calma, muito à vontade, mesmo que esteja a ser pressionado, consegue sair da pressão com um drible curto, muito bem. Este jogador, mais uma vez, a definir bem no último passe, consegue progredir muitos metros com bola, que eu acho que é isso que falta no médio no Porto neste momento. Tem que ter um médio que consiga progredir metros com bola. E o Porto, por exemplo, se jogar com o Eustáquio e com o Alan Varela, qual é que é o médio que vai progredir com bola? Nenhum dos médios consegue ganhar espaços ao Porto. Sempre muito bom tecnicamente, jeitoso, intenso. Em termos de físico também tem tudo, não é um médio baixo nem nada, consegue, lá está, tem ações, o raio de ação dele é enorme no campo, ou seja, tem ações na área defensiva e na área ofensiva, ou seja, tanto consegue fazer golo como consegue sacar a bola ao adversário com carrinhos, e eu acho que é isso que nós precisamos nos nossos médios, esse tipo de perfil, este tipo de perfil. Por exemplo, o Richard Rios, e comparado com este jogador, na minha opinião, é muito menos completo. Vai trazer muito menos coisas ao Porto. Tem remate fora da área, é intenso nos duelos, mas comparativamente ao Adniak, na minha opinião, está uns furos abaixo. Este jogador, eu pagava até 25 milhões. Se o Porto tivesse possibilidade, porque este jogador vai, estando no Porto e trazendo para o Porto qualidade, ele ainda vai se valorizar mais com o passar do tempo. Reparem aqui neste golo dele. Reparem bem neste saco. Na gaveta. O rapaz é incrível. É mesmo muito bom. E pronto. E é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, este jogador, na minha opinião, é o perfil perfeito para médio que o Porto precisa. Não há hipótese. E pronto, basicamente é isto, pessoal. O plantel ficava finalizado assim desta maneira. Guarda-redes, Cláudio Ramos. Para mim, eu não investiria agora dinheiro num guarda-redes quando temos um Cláudio Ramos que poderia ser útil para o Porto pela primeira vez desde que foi contratado. Samuel Portugal como guarda-redes suplente. O Van den Bosch, defesa centro livre no meio, até porque é o central mais alto e por causa das bolas aéreas e tudo é muito importante. O Zé Pedro como central suplente dele. Defesa centro-direito, Neuen Pérez, e do banco o Fábio Cardoso. Defesa centro-esquerdo, o tal Mica Marmol de Las Palmas, que é aquele rapaz de 1,82m, mas muito jeitoso com bola, consegue... lá está, nos vários momentos do jogo ele é muito completo. E iríamos aqui contratar o Filipe Relvas, que eu nem adicionei naquelas imagens, ao Vitória de Guimarães para a segunda linha. Se o Porto não quisesse gastar dinheiro no Filipe Relvas, ou se o Vitória de Guimarães pedisse muito dinheiro pelo Filipe Relvas, eu utilizaria o Filipe Silva da equipa B. Porque o Filipe Silva e não o Gabriel Braz? Porque o Filipe Silva é canhoto e tem essas características de ser canhoto que o Anselmi precisa para jogar a defesa centro do lado esquerdo. Porque se não for pé canhoto do lado esquerdo, não vai ter saída de bola fluida por aquele lado. Os alas esquerdos seriam então Francisco Moura e o Lelo como suplente, que é o rapaz do Casa Pia. Ala direito tínhamos o Mehmet do Schalke e o Martim Fernandes no banco e a lutarem pela posição. Médio defensivo centro, o Alan Varela, e no banco o Tomás Pérez. Médio centro ao lado o Adni Akni, que é o meu sonho de jogador para o Porto, e o Vasco Souza como suplente. Avançado interior esquerdo temos o grande Rodrigo Mora, o nosso diamante em ouro, e como suplente o William Gomes, que já traz outras características diferentes. Avançado interior direito, o Anis, que é o avançado interior direito do Feyenoord e tem mostrado muita qualidade. E, na minha opinião, como suplente, subia um jogador da equipa B chamado Tiago Andrade. Tenho visto bastantes jogos da equipa B e este jogador, eu não sei, eu vejo ali coisas nele, muita qualidade técnica que não é de deitar fora. Depois, para a ponta de lança, deixámos estar o Samu, o Denis Gol como suplente e o Ain Akandé da equipa B também como suplente, para dar competitividade às pontas de lança. E o plantel, na minha opinião, ficava fechado assim. Para além do Porto conseguir faturar 100 milhões em saídas, que muitos dos jogadores nem são, prontos, não são grandes ativos do clube, porque não, a verdade é esta, são jogadores sedentários e que não acrescentam nada ao Porto, muito pelo contrário, quando têm que acrescentar, acontece precisamente o contrário. E basicamente era isto, as minhas sugestões de mercado, pessoal, eram estas. Não era um mercado impossível, não ia buscar nenhum jogador aí que
aqueles jogadores que toda a gente conhece, ou que toda a gente fala, ou que têm um valor até exorbitante. Eu não quis fazer um exercício irrealista, quis fazer um exercício o máximo realista possível. Até porque os 100 milhões que nós íamos faturar nas saídas ia sobrar dinheiro para estas negociações, para estas transferências, e o resto até podia ser para a saúde financeira do clube, para abater um bocado a dívida, para os salários do próximo ano, etc, etc, etc. Portanto, eu, se tivesse que escolher jogadores, eram este perfil de jogadores que eu escolheria, pessoal. E com isto termino então o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o like, subscrevam e comentem, porque é muito importante para mim. Eu faço isto com um gosto pessoal enorme e eu antes de fazer estes vídeos sentia que tinha muita coisa para falar sobre o Porto, mas lá está, uma pessoa fala com os amigos e tudo, até às vezes é um bocado chato. Agora, se uma pessoa tem este espaço para falar tudo abertamente, de tudo aquilo que pensa e tudo aquilo que acha, todas as ideias que tem, eu no final de fazer os vídeos sinto-me satisfeito. E é como eu já vos disse, eu um dia mais tarde tenho um sonho de voltar para Portugal, nem que seja daqui a 4 5 anos, e entretanto vou tirando alguns cursos e quem sabe um dia até vá trabalhar, por exemplo, na Liga 3 como analista ou por aí e possa viver e trocar de profissão entre soldadura e futebol, que isso é mesmo o meu sonho, porque de facto a soldadura tira-te anos de vida e o futebol é uma coisa que eu estou em casa em dias de folga ou de férias e estou constantemente a consumir futebol de forma gratuita e por vontade própria. Portanto, se tivesse um clube que me pagasse para fazer este trabalho, acho que era mesmo ouro sobre azul. Pessoal, olha, muito obrigado e um grande abraço.